Obrigada, Ana Lúcia. Eu gostaria de agradecer a todos que estão contribuindo com esse momento, seja participando, como o professor Evandro, de forma voluntária, já esteve aqui com a gente em outros momentos, sempre está presente, né, na iniciativa de educação. Ele tem função também no CRM, e eu acho que, assim, eu lembrei o residente que eu digo que não tem R1, é o R0, que eu digo, né, que não existe o R1, que você começa como R0. A coisa que eu tinha mais dificuldade não era fazer procedimento, entubar doente, passar acesso, era justamente nas questões legais. Então, quando eu tinha um óbito na enfermaria, eu corria para o staff para saber como é que era para preencher o atestado, como é que eram todas essas coisas. E eu sei que, na verdade, é uma temática que o médico estuda pouco, né? Ele sabe pouco, e o professor Evandro tem toda a formação para nos ajudar com isso, e tem nos ajudado e ajudado os colegas através da realização de podcasts seriados, né? Isso acaba sendo uma iniciativa conjunta com o Conselho Regional de Medicina, onde o professor tem cargo. O professor, ele é graduado em Medicina e em Direito, né, que qualifica ainda mais para essa função. Professor, mestre e doutor aqui pela FAMED UFC, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia, advogado com OAB vigente, idealizador e supervisor do Programa de Residência Médica em Medicina Legal e Perícia Médica aqui da UFC. É um prazer a gente ter com ele aqui conosco, né, para nos ajudar a entender. Eu sou uma pessoa que sempre tive essa temática como uma dúvida. Eu acho que na formação, né, na nossa graduação, tem realmente um... Eu lembro que medicina legal, para mim, foram 2 horas de aula num semestre. 2 horas de aula semana num semestre só. Então, a nossa formação acaba sendo muito curta no assunto. E para quem é graduando, vai ver quando se formar, vai pesar um pouco esse negócio. A gente vai ter dúvidas, vai ter questionamentos, e a gente tem que realmente se valer desses momentos que a gente tem, né, de formação extra fora da faculdade, para poder também nos aproximarmos do conselho. Eu acho que a gente é um povo meio, assim, pouco adepto a buscar o conselho, né, também, as instituições que, tanto de ensino quanto de reguladoras da nossa profissão, e a gente realmente vai ver que vai ter algumas dificuldades que vão surgir. E eu fico muito feliz que o professor possa estar aqui conosco com toda a sua capacitação para nos ajudar a entender. E nessa era digital, eu sempre digo para os meus filhos, eu tenho de 21, uma de 15 e uma de 1 ano e meio. Lá em casa é bem variado. Mas para os 2 primeiros, que as redes sociais são uma coisa maravilhosa, mas também pode ser uma coisa muito perigosa. Então, a gente tem que saber medir muito o que diz, o que fala. E tem uma amiga que é delegada da Polícia Federal que uma vez me disse, Neide, que entra na rede uma vez, nunca mais sai. Então, tudo que a gente falar publicamente, né, expressar publicamente, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não, é meio difícil corrigir depois. Por favor, professor, fique à vontade. Bom, olá a todos. Inicialmente agradecer o convite de fazer parte aqui da 6ª Jornada Acadêmica de Educação em Saúde Digital, estar aqui com o lado da professora Ana Lúcia também, né? Sempre um prazer estar aqui junto ao NUTEDS, né, que já desenvolve o trabalho há tantos anos aqui, capitaneado pelo professor Luiz Roberto, né, e mais uma vez aqui poder colaborar, sempre uma satisfação nas questões que envolvem, aí, notadamente, a ética e o direito médico, né, digamos assim, é o meu maior cenário de atuação. De fato, como a professora acabou de mencionar, normalmente, desde a graduação, desde o primeiro semestre mesmo, né, os estudantes de medicina são muito estimulados, né, nós somos muito estimulados a nos atualizarmos tecnicamente, cientificamente, né, realização de procedimentos, desde a anatomia até o internato, as questões assistenciais, nós sempre muito estimulados a nos atualizarmos cientificamente. E, às vezes, nem sempre essa mesma incentivo é dado em relação às questões deontológicas, questões normativas, questões que regulamentam o exercício da medicina. E mais, a gente observa isso claramente, né, junto ao nosso trabalho, junto aos conselhos de medicina e outras instituições, que mais e mais a sociedade exige que o profissional de medicina, que o médico, ele tenha, sim, naturalmente, capacitação técnico-científica, mas é mais do que isso, né? As questões de ética, as questões humanísticas, mais e mais devem caminhar lado a lado, né, para e passo, as questões científicas, né? Então, é nesse sentido que devemos também estimular a nos atualizarmos, sim, continuar nos atualizando cientificamente, mas também acompanhar e nos atualizar nas questões de ética, humanismo, direito, que mais e mais incidem no exercício da medicina no nosso país. Bom, mas o que me coube tratar hoje é desse tema de ética e direito médico nas redes sociais e o uso da inteligência artificial, né?
é um tema, para assim dizer, que mais e mais ganha importância, totalmente nos últimos 5, 10 anos, né? Envolvendo aí a participação de médios também nas redes sociais e, naturalmente, também pelo uso da inteligência artificial. Eu gostaria de dizer até que é algo recente, né? Mas a rigor, a inteligência artificial já existe há bastante tempo, né? Mas naturalmente ganhou um destaque maior nos últimos anos. Então, essa que é a ideia envolvendo as questões aí que incidem na ética e no direito, também na participação de médicos junto às redes sociais e ao uso de inteligência artificial. Bom, de início, é interessante, o Conselho Federal de Medicina sempre orienta que citações das próprias palestras que nós participamos, que declarando de início, né, que não há nenhum conflito de interesse, ou seja, tudo que eu falar aqui, vou dispor sobre questões normativas, questões éticas e do direito, não há nenhum conflito de interesse da minha parte, tá, envolvendo aí esse assunto nos termos da resolução do Conselho Federal de Medicina 2386 de 2024. Bom, nosso objetivo, então, ao tratarmos desse tema, é naturalmente, o próprio título, né, já é sugestivo, vamos abordar os princípios éticos e jurídicos, né, que vão regular a participação do médico nas redes sociais. Né? O nosso grande fundamento, por lógico, são as próprias normas, as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Lembrando que nos termos da Lei 3.268/57, que criou o atual sistema de Conselho de Medicina, cabe aos Conselhos de Medicina, tanto o CFM como os regionais, nós temos 27 Conselhos Regionais de Medicina, um para cada estado da Federação e também no Distrito Federal, cabe às instituições normatizar a prática ética da medicina no Brasil. Então, naturalmente, tudo que é publicado pelo Conselho Federal de Medicina, o médico deverá conhecer, por lógico, e mais do que conhecer, cumprir, está lá disposto. Né? Talvez de longe, né, o Código de Ética Médica seja a resolução mais conhecida do Conselho Federal de Medicina, mas é uma resolução, dentre outras tantas, né, que o Conselho publica e orienta os médicos em vários cenários de atuação. Então, essa é a ideia, portanto, nós utilizarmos outras resoluções de interesse desse tema publicadas pelo Conselho Federal de Medicina e, uma vez publicado pelo CFM, são de observação obrigatória para todos os médicos do Brasil, ou seja, de norte a sul, né? O que o CFM publica, né? Onde o médico estiver atuando no Brasil, deverá conhecer e cumprir o que está lá disposto. E também, nesse mesmo cenário normativo, utilizamos a legislação brasileira geral, né? Que também vai incidir de alguma forma também no exercício da medicina no nosso país. Eu costumo dizer que a medicina talvez seja uma das profissões mais regulamentadas no Brasil, né? Existem várias e várias normas que vão incidir. Às vezes, normas que nem parecem a primeiro instante que vão interessar ao exercício da medicina, mas a rigor interessam sim. E me refiro desde a Constituição Federal até outras tantas e tantas normas que a gente vai citar aqui algumas, né, que vão ser de interesse no nosso tema. E lembrando, né, essa é também relevante sempre destacar, que em que pese toda a tecnologia, em que pese toda a ciência, em que pese toda a norma, né, continuamos seres humanos, né? Portanto, humanos que somos, temos as nossas falhas e, portanto, tentamos, aí tanto quanto possível, ir corrigindo e adaptando e sendo orientado no caminho aí. Eu costumo dizer que o médico, a rigor, a gente fala assim, não, eu já me formei em medicina, já me graduei em medicina. Talvez isso seja algo meio fantasioso, né? Porque quando se trata de medicina em particular, a rigor nós nunca nos formamos, né? Já estamos em formação contínua, sempre aprendendo, por mais experiência, por mais anos de atividade médica que tenhamos. Então, vamos então avançar aqui, só para lembrar um pouco como é que vai ser estruturado nossa fala. Vamos falar de umas questões iniciais, ouvindo os conceitos que vão nos interessar aqui mais de perto. Destacar, né, lembrar, na verdade, alguns fundamentos que envolvem a ética médica em geral, e depois nos aplicar especificamente no nosso tema, envolvendo as redes sociais e a inteligência artificial, e citando alguns casos também que eventualmente geram dúvida. É muito comum também o médico consultar os conselhos de medicina em algumas situações que ele está envolvido e às vezes tem dúvida. Bom, será que isso aqui é ético, não é ético? Como é que eu devo me importar, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, será que está adequado? Então, citando algumas questões aqui só para orientar minimamente o colega médico. E concluímos com algumas orientações finais, né? Resumindo o que nós vamos aqui abordar. Bom, e em relação ao contexto atual, então, é evidente, né? Preciso reconhecer que nós temos uma popularização crescente das redes sociais, na população em geral, ou seja, na sociedade em geral, isso mundialmente falando mesmo, e naturalmente também incide nos profissionais da saúde, notadamente o médico. Isso não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, o médico é uma figura social, né, que desde sempre, por assim dizer, sempre teve a sua relevância, sempre teve o seu papel de informativo, de orientador, de explicador, por assim dizer, nas questões que envolvem a saúde, né? E a necessidade que nós temos, naturalmente, de cuidar da vida, da saúde, das questões assistenciais também. Então, essa popularização das redes sociais também incidiu na própria participação
como meio de divulgação também dos profissionais de saúde em geral e também do médico. Há um crescimento exponencial no uso de inteligência artificial também na prática médica. Hoje, mais, por assim dizer, acho que quase que todos os dias a gente ouviu falar de alguma nova modalidade, digamos assim, de inteligência artificial e a sua aplicabilidade, né? E, naturalmente, existem algumas dessas inteligências artificiais que têm interesse direto do médico, né? Desde questões de orientação, escrita de artigos científicos, leitura, teleeducação, formação, orientação, ou seja, várias modalidades que é preciso reconhecer também que a inteligência artificial poderá sim auxiliar o médico. Mas, a exemplo de a rigor, né, qualquer conhecimento, também tem o seu viés, né? Ou seja, é importante sim fazer o bom uso, sendo bem utilizado, de fato traz benefício para quem faz o bom uso, mas de outra forma, né, poderá também gerar dificuldades se houver algum tipo de desvio nesse uso. E pensando assim, nas possibilidades de desvios também, há uma necessidade premente, né, cada vez mais especializada, na própria regulamentação desse uso, tanto a participação nas redes sociais, como também em relação ao uso da inteligência artificial e os limites éticos, né, que deverão, portanto, incidir para o médico nessa sua atividade. Portanto, não é exagero falar em relação à importância do tema, em questões que vão interessar diretamente no exercício da medicina. Desde questões que podem parecer óbvias no primeiro momento, o próprio sigilo médico, que é um tema clássico, né, da ética médica, do biodireito, da bioética, que envolve o sigilo das informações que o médico recebe quando está atuando, quando está exercendo a medicina. Inclusive um capítulo específico do Código de Ética Médica que trata sobre o sigilo profissional. Mas, além disso, né, há um tema que tem crescido nos últimos 10 anos em particular, que envolve as várias modalidades de responsabilidade profissional do médico. Ou seja, quando se fala vou até utilizar um termo que está em desuso hoje, né, que é antigamente chamado de erro médico, né? Hoje se fala de danos causados por uma assistência à saúde. Então, esses danos causados são, na verdade, repercussões da responsabilidade do médico na sua atuação profissional. E aí, sempre se lembra do papel dos conselhos de medicina também, desse viés de apurar essa possível má conduta, digamos assim, do médico, mas mais do que isso, tem crescido também, como eu falei, mais frequentemente nos últimos 10 anos, além da responsabilidade ética, também as questões jurídicas, questões que envolvem a responsabilidade civil do médico, questões que envolvem danos morais, danos materiais, responsabilidade criminal também, ou seja, crimes que eventualmente são cometidos por médico. É até uma situação que eu percebi isso claramente em sala de aula, quando a gente vai falar sobre o que medicina tem a ver com o direito, né, que, por exemplo, o Código Penal tem a ver com o exercício da medicina. Basta lembrar, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui, que existe um crime previsto no Código Penal que somente o médico pode cometer. Somente o médico pode cometer o crime que está descrito no Código Penal, que é o crime de atestado médico falso. Isso é crime, né? Está tipificado no Código Penal e, naturalmente, isso também vai interessar na responsabilidade profissional do médico. E do outro destaque também envolvendo a importância do tema é a própria segurança dos pacientes e da sociedade, ou seja, como eu falei, o profissional de medicina ele tem um papel de destaque no cenário social. Então, o que ele fala, o que ele se faz, como ele se conduz, né, tem importância. As pessoas param para ouvir, né, as pessoas confiam naturalmente nos seus médicos, né, e vão acompanhar em situações muito delicadas, muitas vezes envolvendo a própria assistência à saúde. Então, essa regulamentação, esse conhecimento, essa normatização ética e jurídica, também, em última análise, vai interessar a sociedade em geral. Afinal de contas, sendo um médico bem orientado, bem conduzido, do ponto de vista ético e jurídico também vai ser de benefício da sociedade. Bom, eu sempre gosto de destacar uma frase do professor Hans Jones, um filósofo alemão do século passado. A obra dele mais conhecida, essa que está colocada aí, O Princípio da Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Então, o professor Hans Jones já advertia isso, mais de 50 anos, né, falando então, essa frase que me parece lapidar. Ele dizia que a responsabilidade ética não desaparece no ambiente digital. Ou seja, nós, de fato, já ouvimos falar em responsabilidade desde cedo, por assim dizer, responsabilidade ética em particular, quando falamos no famoso juramento de Hipócrates, né? Aquele juramento já historicamente citado de 500 anos antes de Cristo, na época da Grécia Antiga, tanto influenciou e ainda influencia a atividade médica nos nossos dias, né? E já falando sobre ética nesse próprio juramento, questões como aborto, sobre sigilo profissional, são abordadas no próprio juramento de Hipócrates, né? Portanto, esse caminhar da ética, né, não é algo, digamos, novo, né, em relação à prática da medicina. O que talvez não fique de imediato compreensível é que tudo que nós acumulamos em relação à ética médica nesses séculos, né, de existência da atividade médica
também poderá ser transportado para o ambiente digital. Então, não é porque eu estou no ambiente digital, não é porque eu estou na nova forma de divulgação, de comunicação, que essa ética que eu aprendi, que foi desenvolvida, na rigor, ao longo de séculos de existência da prática médica, que ela não deverá, na verdade, ser também aplicada, né, na atividade do médico. Então, o professor Rangel já advertia isso, né, em relação ao transplante das informações, o transplante dessas condutas, né, que já utilizávamos também para o ambiente digital. E aí temos, então, um novo contexto hoje, por assim dizer, do exercício da medicina. Certamente, né, é preciso reconhecer isso, a forma que se exerce a medicina hoje não é a mesma que se exercia há 5, 10, há 15, há 20 anos atrás. Né? Uma coisa é o profissional que se graduou há 20, 30 anos atrás, outra coisa é o profissional que se gradua hoje. Ele já nasceu num ambiente bem digitalizado, né? Num ambiente de comunicações, né, de redes, aí, que desde sempre, desde que ele nasceu, já existia, né, essa utilização dessas mídias. Né? Então, é preciso, portanto, ele incorporar isso também na sua prática profissional. Então, não é exagero mencionar em relação ao crescimento dessas mídias e comunicações instantâneas que são realizadas diariamente também nos ambientes assistenciais, também nos ambientes da prática da medicina, nas suas várias vertentes. Por outro lado, nós temos nesse cenário também, além do profissional de medicina assistencial, né, a clássica relação médico-paciente, também o próprio paciente, por lógico. Né? A gente observa também, com frequência, o paciente mais conectado também, naturalmente, está dentro do cenário social, e aí conectado, informado e talvez também desinformado. Né? Então, às vezes, chega já junto a um profissional de medicina, talvez num consultório, talvez num ambulatório, já com algumas informações ou desinformações, né, envolvendo aquele assunto que ele vai tratar com aquele médico em particular. Né? Eu já ouvi várias situações nesse cenário, e aí pensei aqui uma só que me pareceu relevante para colocar como exemplo. Frases como essa: doutor, vi no YouTube que bicarbonato cura câncer, que glúten é responsável pela TPM. Isso procede? Que às vezes se começa uma consulta, né, com esse tipo de pergunta. Ou seja, o que eu vi naquele ambiente tal, na rede tal, né, que o profissional tal falou, disse que realmente era eficaz, né? Realmente é assim, né? Realmente eu posso seguir isso, né? Então já começa uma conversa com esse teor dessa relação médico-paciente. Bom, e também é preciso também verificar a participação de médicos, não só as questões assistenciais, né? A divulgação do conhecimento médico nas redes sociais, mas também a inserção de fato direta, né, do médico nesse cenário. Médicos que são chamados influenciadores, né? Hoje o pessoal gosta muito do termo em inglês, os influencers, né? Então tem os influenciadores, os divulgadores e empreendedores mesmo, né, que são médicos. Hoje a gente já tem notícia aí, não é um nem dois exemplos somente, né, de colegas que deixaram a prática assistencial para se dedicar somente ao mundo digital, somente ao mundo virtual. Né? Naturalmente, como eu falei, isso tem impacto também. O que ele vai divulgar, o que ele vai produzir de conteúdo, né, nas suas redes sociais, nas suas divulgações, né, nos seus empreendimentos. Né? Então, nesse cenário então, que nós estamos descrevendo, envolvendo então, esse crescimento do uso digital, o paciente informado ou desinformado, e o médico também mais inserido nesse contexto, naturalmente, como consequência, também aumenta os riscos éticos e jurídicos envolvendo essa situação. Então, é preciso, portanto, ter uma baliza, ter um norte, né, ter uma orientação, como é que deverá se conduzir o profissional de medicina dentro desse novo contexto da medicina, desse novo contexto do exercício da medicina. Bom, como o professor Jonas, então, tinha mencionado em relação à utilização da ética, né, não é diferente do ambiente digital, então, podemos dizer, então, que a ética médica ela é inalterada pelo meio de comunicação. Ou seja, independente do lugar onde o médico está exercendo a sua prática profissional, então ele também, seja no ambiente, digamos, presencial, né, no ambiente físico, né, também no ambiente digital, deverá ser aplicado os mesmos fundamentos que o orientam na sua prática profissional. Nós estamos hoje no nosso 9º Código de Ética Médica no Brasil. É o 6º publicado pelo Conselho Federal de Medicina. Os 2 primeiros foi pelos Sindicatos dos Médicos. Nós tivemos um Código de Ética publicado pela Associação Médica Brasileira. E a partir dos anos 60, o Conselho Federal de Medicina, anos 60 do século passado, né, o Conselho Federal de Medicina tem publicado e revisitado, né, renovado, né, atualizado o Código de Ética Médica. Então, nós estamos hoje no 6º Código do CFM. E, naturalmente, cada nova versão do Código vão sendo adquiridas, vão sendo incorporadas, né, novas situações que envolvem a prática profissional. Questões como, por exemplo, a própria publicidade médica, a própria inserção em meios digitais, era algo impensável, talvez, há 50 anos, né? Hoje faz parte da nossa prática profissional. Então, o Código de Ética vai também evoluindo nesse cenário, né, de orientações envolvendo essas questões de acordo com a nova prática do médico.
Mas há algumas circunstâncias, algumas situações, né, que nunca deixaram de incidir na atividade do médico. Os próprios princípios que norteiam a bioética e a ética médica. O princípio da autonomia, envolvendo as decisões que o médico deverá tomar de forma autônoma, de forma independente, tanto a autonomia do médico quanto a relação à autonomia do paciente também. Durante muito tempo, né, prevaleceu uma situação chamada de paternalismo médico, ou seja, em que o médico deveria ser, digamos, o senhor de todo o conhecimento e ele falava alguma coisa, então estava concluída, não havia muito espaço para discussão. Hoje, mais e mais, essa autonomia do paciente também ela é estimulada. Ou seja, o médico sim tem autonomia para decidir, para examinar, para diagnosticar, para orientar, mas o paciente também tem a sua autonomia em relação à compreensão de como é que ele deverá se conduzir em face do que o médico orientou. Então, a autonomia hoje ela é bilateral, né? O princípio da beneficência, isso é clássico também, ou seja, o médico deverá sempre agir em benefício do melhor a situação possível assistido, ou seja, fazer sempre algo que conduza ao bem, né? A não maleficência é quase o inverso, ou seja, você deixar de fazer algo que possa conduzir ao mal de alguém, né? Isso é um princípio também basilar. E o princípio da justiça, envolvendo aquele conceito da justiça aristotélica, né? Na verdade, talvez não seja algo muito fácil de conceituar o que é justo, o que é fazer justiça, né? Mas Aristóteles já nos dava um caminho quando dizia que justiça envolve você dar a alguém de acordo com a sua necessidade, ou seja, dar àquele que precisa mais, né, mais e dar ao que precisa menos, menos. Então, existe essa equivalência, esse equilíbrio envolvendo a quem de fato mais necessita. Talvez, existe uma frase clássica que diz que tratar todo mundo igual seja algo justo, né? A gente sabe que na prática não é bem assim, as pessoas não são iguais, né? Portanto, elas não devem ser tratadas iguais, devem ser tratadas de acordo com a necessidade que cada um tem, né? Bom, então saindo aí dos princípios, ou seja, o que é basilar, portanto, que orienta, princípio é o que está no começo, é o que principia, não é o que está orientando de início. Mas, avançando já para o próprio Código de Ética Médica, como eu mencionei, nosso nono Código de Ética Médica, publicado em 2018 no Diário Oficial da União, e entrou em vigência em abril de 2019. E lá, o Código atual é dividido em 14 capítulos, né? E logo o primeiro capítulo ele fala dos princípios fundamentais que orientam a prática médica. E lá no inciso segundo do capítulo primeiro, está mencionado que está colocado aí o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano e benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da capacidade profissional. Ou seja, em outros termos, né, é o próprio princípio da beneficência. Ou seja, o médico sempre deverá ser norteado, né, buscando, né, a benefício, buscando, portanto, a integridade, né, e a orientação máxima possível em relação à saúde e ao zelo com o ser humano. E aí, já trazendo aqui para o nosso assunto em particular, lá no artigo 75 do mesmo Código, ele menciona que é vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meio de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Então, veja, tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora, né? Ou seja, em relação às questões de divulgação de imagens, né, de pacientes, né, que o médico atende na sua prática profissional. Então, a ideia aqui, na verdade, é quando o médico participa de redes sociais ou de meios de comunicação em massa, como são chamadas, não é se autopromover. A ideia sempre é orientar. O médico também tem um papel de educador em saúde, ou seja, orientar as pessoas, promover a saúde em última análise. Então, não é dizer que, digamos, eu sou mais importante porque eu estou atendendo certa pessoa, ou divulgar, né, certo resultado, né? A ideia sempre deverá ser geral, abstrata, envolvendo todas as pessoas, independente de quem estiver atendendo, em que lugar que eu estiver atendendo, mesmo que aconteça a autorização do paciente. Existem algumas exceções, né, muito pontuais envolvendo isso, principalmente as questões que envolvem divulgação científica, de trabalhos científicos, né, em eventos científicos, né? Mas, como eu falei, são, na verdade, exceções. A regra geral é o que está colocado aí no artigo 75. Bom, alguns deveres éticos do médico, só pensei também alguns, até para lembrar, reforçar aqui o que eu já tinha colocado previamente, preservar o sigilo profissional. O sigilo é algo basilar na prática médica. A gente aprende muito cedo também que tudo que eu sei, né, porque estou exercendo a medicina, deverá ser mantido nessa minha relação médico-paciente. Então, a informação, a rigor, o proprietário da informação não é o médico. O proprietário da informação, o legítimo proprietário é o paciente, é aquele assistido. Nós somos guardiões, é verdade, dessa informação, mas o proprietário legítimo é o paciente. Nós informamos, nós registramos em prontuários, nós registramos em várias formas de armazenamento de informações daquele profissional, mas sempre ele é o proprietário. Tanto assim que se ele precisar de alguma informação envolvendo aqueles documentos, né, alguma cópia de prontuário, ele sempre deverá ter acesso.
Portanto, a regra geral, como eu acabei de mencionar, é preservar o sigilo, não expor o paciente em mídias, né? E proibir, nessa mesma perspectiva, a autopromoção e principalmente o sensacionalismo, que é ainda mais grave, digamos assim. Você exagerar, né? Você tornar algo quase que trágico, né? Envolvendo aquela atividade, aquele profissional. Vamos imaginar, só para dar um exemplo qualquer, de um profissional, talvez um especialista em infectologia, só para dar um exemplo mesmo, que vai falar sobre meningite bacteriana. Vamos imaginar que um profissional chegue no meio de comunicação de massa, um profissional de renome, um especialista naquela área, né, e começa a dizer, olha, tome muito cuidado porque a meningite está se espalhando de forma muito intensa, muitas pessoas estão morrendo, etc, etc. Então, veja, como é que esse tipo de informação iria impactar na sociedade, né? E aqui não estou falando naturalmente que as informações não devem ser divulgadas, pelo contrário, é interesse na sociedade receber informações médias, né? Mas a questão é como essa informação é realizada e como ela é repassada para orientar a sociedade em geral. Então, esse exagero, esse sensacionalismo na divulgação, de fato, ela é vedada nas questões que envolvem a prática ética da medicina. Bom, como eu falei, a medicina é uma das atividades mais regulamentadas no Brasil, né, e o Conselho Federal de Medicina, por força de lei, inclusive, né, por obrigação, né, deverá orientar o mestre em várias e várias publicações. O Código de Ética Médica, como eu mencionei, talvez a norma mais conhecida, e lá temos um capítulo específico, por exemplo, que trata sobre publicidade. O capítulo 13 do Código de Ética Médica fala só sobre publicidade, sobre divulgação do médico. E além do capítulo 13, e aí também isso é importante que o médico tenha essa percepção muito clara, existem várias e várias normas que o CFM publica que irão complementar o próprio Código de Ética Médica. Eu costumo dizer que o Código de Ética Médica ele é um bom começo em relação a você conhecer as normas éticas do médico, mas ele é um começo. Ele não se exaure em si mesmo. É preciso conhecer outras normas que irão complementar o próprio Código. E aí está um exemplo muito claro disso. Há uma resolução mais recente do CFM, na verdade, é recente porque ela foi revisitada, foi atualizada. Na verdade, o CFM já trata desse assunto há bastante tempo. Mas em 2023, o CFM publicou a resolução 2336 de 2023, né, que regulamenta a questão de publicidade médica. E essa resolução ela é mais extensa que o próprio capítulo do Código de Ética Médica que trata sobre esse tema. Ou seja, nós temos um capítulo, sim, dentro do Código, que fala sobre publicidade, temos essa resolução que irá ainda detalhar, né, o que de fato deverá se cuidar o médico em relação às questões de publicidade. Então, veja, como eu mencionei, o código é um começo, mas temos que complementar o que o próprio código está mencionando por meio de resoluções que o CFM publica. Só para dar alguns exemplos claros envolvendo essa aplicabilidade, né? Um exemplo clássico, né, envolvendo imagens de antes e depois, né? Divulgar a imagem de antes e depois do paciente, ou seja, como é que ele estava antes de se submeter ao procedimento médico e tal, e como é que ele ficou depois desse procedimento, né? Durante muito tempo, isso era completamente vedado na prática ética da medicina. Não se podia, portanto, fazer esse tipo de divulgação de antes e depois de imagens de pacientes. Hoje, com essa resolução de 2023, ela é até possível sim, mas tem uma norma muito clara envolvendo essa divulgação de antes e depois. Explicando melhor, não vou naturalmente tecer muitos detalhes agora, sugiro que cada colega leia depois com mais devagar, né, com mais cuidado, a própria resolução na integralidade do texto, mas, de forma geral, essa resolução menciona que esse antes e depois deverá ser muito caracterizado das possíveis complicações também, porque, afinal de contas, qualquer procedimento médico, por mais simples que possa parecer no primeiro momento, poderá sim ter intercorrências, poderá ter sempre algum tipo de complicação. Então, esse depois também deverá mostrar possíveis complicações, né, que poderá acontecer devido àquele procedimento. Jamais ficar aquela imagem que não vai ser sempre tudo muito perfeito, tudo muito corretinho, né, tudo muito certo. Né? Vai ser sempre aquele sorriso no final. Né? A gente sabe que na prática, dentro das questões da própria morbidade, das próprias doenças que o paciente tem, né, nem sempre o resultado é exatamente como nós gostaríamos que fosse. Então, não poderá acontecer promessas de resultados. Né? Eu não posso garantir, né, que no final, né, aquela pessoa vai ficar aquela imagem do depois. Né? O que eu posso prometer é isso sim, é que eu vou utilizar a minha expertise, o meu conhecimento, a minha experiência envolvendo aquele procedimento. Mas garantir de fato que vai acontecer, não, nenhum profissional de fato poderá, né, fazer essa garantia. Bom, alguns outros exemplos aqui envolvendo essa perspectiva, orientações aplicáveis, portanto. O que é permitido? Muito fortemente é estimulado pelo CFM. Informações educativas, né? Ou seja, o médico no papel de educador em saúde, de promover a saúde.
Ou seja, sempre participar desse viés, né? Nos meios de comunicação de massa, nas redes sociais também, como informador, ou seja, orientar de fato as questões científicas que são interesses da sociedade. Afinal de contas, sim, o cidadão tem interesse em saber de questões que envolvem a sua saúde, né? Então, essa deverá ser a postura geral do médico, de educar, sempre naturalmente envolvendo questões científicas, que está cientificamente recomendada, está cientificamente reconhecido dentro das ciências médicas. Nada de pseudociência ou questões ainda experimentais, né, que não são ainda reconhecidas pelas próprias associações da especialidade que o médico está inserido. É possível também se divulgar contatos, né, questões curriculares também, e área de atuação, naturalmente também a própria especialidade. Agora, sempre lembrando que isso também é um tema sensível, que chega com frequência nos conselhos de medicina, é a divulgação de especialidade. Hoje já está mais conhecido uma sigla chamada de RQE, né, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Todo médico que é especialista, e naturalmente existem duas formas de se especializar em medicina no Brasil, ou se conclui um programa de residência médica, ou então é aprovado na prova de título, né, aplicado para a associação daquela especialidade. Então, quando o médico de uma das duas formas se torna especialista, ele deve comparecer ao Conselho de Medicina e registrar lá a sua especialidade e receber esse número, chamado de RQE. Então, esse RQE é uma espécie de garantia, digamos, que aquele médico é especialista. Então, se eu divulgo, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu sou cardiologista, né, numa rede social, deverá constar, como todos sabemos, o número do CRM, onde eu estou vinculado, CRM Ceará, o CREMEC, aqui no nosso caso, né, e também o RQE do Ceará, ou seja, o resíduo de qualificação de especialista na minha especialidade que estou registrado no estado do Ceará. Da mesma forma que nós temos que nos registrar em cada estado da federação o CRM, também o RQE é assim. Então, deverá constar CRM Ceará número tal, RQE Ceará número tal, caso eu divulgue a minha especialidade naquela modalidade em particular. Bom, aproveitando também em relação às vedações, né? A divulgação, naturalmente, é quase que o inverso que a gente falou anteriormente. Divulgação em procedimentos com fim sensacionalista, ou seja, na verdade, a orientação é divulgar de forma científica, ou seja, de fato, é dizer o que realmente é e não exagerar, né? Fazer quase uma espécie de tragédia, né, para as pessoas que, como eu falei, a rigor, vão gerar muito mais mal do que benefício. Publicações de fósseis com pacientes, uso de linguagem mercadológica, essas questões como o melhor, né, o mais avançado, o melhor de todos, questões, na verdade, de comércio não são estimuladas dentro da prática médica. Naturalmente, nós temos profissionais muito qualificados, que têm expertise, têm experiência em vários cenários da medicina. Mas, a rigor, de fato, quem que se pode dizer que é o melhor, né, entre todos? Né? Acho que é algo muito subjetivo, dentro da medicina também isso não é estimulado. Né? Lembrando também, essa é uma pergunta também frequente que os alunos costumam fazer. Bom, professor, tudo bem, eu estou entendendo que existem normas, existem regulamentações que eu devo seguir, né, dentro do próprio Conselho Federal de Medicina. Mas se vamos imaginar que eu não cumpro essa norma, se eu deixe de fato de cumprir o que a norma está dizendo que eu devo fazer, qual poderá ser a possível consequência disso? Né? E quem responde isso, né, é uma lei que não é nem recente, a própria lei que criou os Conselhos de Medicina, a Lei 3/2008 de 57, regulamenta o sistema conselhal, e nessa mesma lei, lá no artigo 22 dessa lei, estão lá colocadas as possíveis sanções, né, que os conselhos de medicina poderão impor ao médico caso ele descumpra as normas, né, caso ele descumpra as questões éticas da profissão. Lembrando que os conselhos de medicina funcionam como guardiões da ética médica. Então, tudo, né, que é publicado, que é orientado pelo CFM, pelos conselhos regionais, né, a rigor são questões que envolvem a prática ética da medicina. Então, se eu deixo de cumprir as normas que são aplicadas para as instituições, eu estou, a rigor, cometendo uma infração ética. E, ao cometer uma infração ética, poderá ser sancionado na forma da lei. E a lei diz, né, que, invariavelmente, quando o médico comete infração ética, seguido um ritual, né, um procedimento, até chegar a um julgamento dentro do Conselho de Medicina, ao final, se de fato o médico for reconhecido, né, que cometeu de fato essa infração ética, o Conselho poderá impor uma entre 5 sanções previstas na legislação, lá no artigo 22, que vai da advertência confidencial, passando pela censura confidencial, e essas duas sanções são, como o próprio nome sugere, são sigilosas, ela é registrada na ficha cadastral do médico no Conselho de Medicina, até passar por sanções, são chamadas de sanções públicas, né? Que a partir daí vai para uma censura pública, e aí vai publicação, inclusive, em jornais de grande circulação, dizendo que o médico tal cometeu infração no artigo tal, né, está sendo censurado publicamente. Até questões que envolvem a própria suspensão do exercício profissional daquele médico, que poderá durar até 30 dias, na forma da lei. E a pior, a mais gravosa dessas sanções, que é a própria cassação do registro profissional. Ou seja, o médico, portanto, fica impedido de exercer a sua atividade profissional,
E aí, nessa sanção em particular, devido à gravidade que ela tem, quando o CRM, digamos, impõe essa sanção de cassação do registro, ele deverá ser necessariamente encaminhado ao Conselho Federal de Medicina. Por isso que vem essa expressão, ad referendo do Conselho Federal de Medicina. Porque o CFM caça localmente, o CRM obrigatoriamente tem que encaminhar esse processo para o CFM analisar mais uma vez, né, de fato, confirmar essa cassação. Ou seja, o CFM confirmando, de fato, que é motivo de cassação, aí sim, o médico fica impossibilitado de exercer medicina no Brasil inteiro. Né? Alguns exemplos eu tinha colocado também que eu ia trazer para a gente também entender melhor possíveis infrações e as possíveis consequências que nós acabamos de mencionar. O médico influenciador, na influência, né, como é chamado no inglês, mostrando resultados estéticos no Instagram, né? Então, violações, por exemplo, o artigo 75 e o artigo 103 do Código de Ética Médica. O 75 eu até já tinha mencionado, envolvendo a exposição de pacientes, né? E o 113 está inserido naquele capítulo específico de publicidade médica, ou seja, questões que envolvem resultados e exposição de imagens também das pessoas, né? Além disso, e aqui já estou começando também a tratar de questões não somente éticas, mas como jurídicas também, podemos também ter aí uma possível infração ao CDC, a sigla do Código de Defesa do Consumidor, né, que poderá incidir com uma responsabilidade civil do médico. Naturalmente, se houver questão de publicidade enganosa, ou seja, eu estou divulgando um resultado estético que a rigor talvez não consiga nem atingir aquele resultado, aquele famoso antes e depois, que parece que tudo dá certo no final. Né? Então, o CDC também regulamenta a atividade médica. É até uma questão curiosa, às vezes, o médico, mas o que é que quer dizer que o trabalho médico tem a ver com consumo, com consumidor? Tá, não confundir consumo, né, com comércio, tá? Comércio e empresas são conceitos diferentes juridicamente falando. O Código de Defesa do Consumidor, o que ele entende é que o médico ele presta um serviço. Então, existe o serviço médico, ou seja, a prestação de assistência médica é um serviço que o médico faz à sociedade. Então, já que é um serviço, né, o CDC regulamenta tanto bens quanto serviços. Então, já que é um serviço, então poderá também ser orientado, né, incidir também na atividade médica, o próprio CDC, nessa relação médio-paciente. Consequência jurídica, portanto. Chamando a atenção também algumas questões da própria inteligência artificial. Né? A gente vê aí as várias possibilidades, estou dando aqui meramente alguns exemplos, né? Questões que envolvem o próprio diagnóstico assistido por inteligência artificial. Né? A gente, não é de hoje, né, como eu falei, né, que o CFM regulamenta questões como teleradiologia, como telepatologia, exame de imagem, né, envolvendo a distância, inclusive, essa avaliação. E hoje esses programas de inteligência artificial também poderão fazer essa análise de uma imagem, de uma tomografia computadorizada, de uma ressonância magnética, de uma mamografia. Então, há também já IA aplicados também nessas questões. Né? Então, essas imagens, esses chatbots também para triagem também, receber o paciente que diz que tem certos sintomas, né, dialoga, né, com a própria máquina, digamos assim, e a partir daí, de acordo com o algoritmo, ele vai sendo encaminhado para certo serviço, para certos profissionais. Né? Os prontuários eletrônicos também, que também há rigor, não é algo recente, mas esses prontuários também eles têm também crescido em relação às questões de digitalização e uso de IA, de como é que ele é organizado esse prontuário, as informações sensíveis que estão colocadas naquele prontuário, né? Que isso também é algo muito relevante mais recentemente, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Ou seja, o que é que esse prontuário inteligente ele organiza, como é que ele está guardando o sigilo daquelas informações. E aí, relembrando também lá, daquela frase lapidada do professor Jonas, né, envolvendo o transplante da ética para o meio digital, aqueles princípios éticos, né, que são aplicados em geral no mundo presencial, digamos assim, no mundo físico, né, também são utilizados no mundo digital. Então, questões como transparência dos algoritmos, o que é que de fato eu estou tratando, como é que esse algoritmo está regulamentando, está direcionando o paciente. Os consentimentos informados são necessários também, a pessoa tem que saber de fato o que está sendo feito com os dados dela, por exemplo. E dados sensíveis é algo que é muito produzido diariamente nessa relação médico-paciente. E aí também é uma questão relevante. A responsabilidade médica, até grifei lá, não pode ser delegada à inteligência artificial. Então, mais uma vez, a inteligência artificial ela auxilia, sim, é preciso reconhecer que ela auxilia em várias questões que envolvem a prática médica, mas ela não é responsável por si. Você, na verdade, o médico sempre, sim, poderá utilizá-la como instrumento de auxílio, mas ao final, né, a revisão geral, a conduta ao final sempre deverá ser do médico. A responsabilidade é dele, né? Invariavelmente, depende de utilização ou não de qualquer forma de inteligência artificial. Citando aqui também algumas questões jurídicas, como eu falei, já saindo das questões éticas, também as questões jurídicas. Acabei de mencionar a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018.
E lá tem um conceito, né, que é muito relevante para a atividade médica, que envolve o conceito de dados sensíveis, né? E dados sensíveis é algo que o médico produz praticamente todos os dias, em qualquer situação assistencial. Ou seja, as informações que são repassadas para o médico durante a sua atividade, questões como a própria idade, que tipo de tratamento fez, as condutas que foram realizadas até agora, tudo isso aí são dados sensíveis, naturalmente, exigem também uma proteção, exigem também um cuidado, inclusive no armazenamento e divulgação das informações. Então, dado sensível é algo protegido também legalmente, além de eticamente, também é protegido juridicamente. Portanto, deverá também haver um consentimento muito claro do paciente envolvendo essa divulgação e armazenamento de dados sensíveis. Uma outra resolução que me parece também muito relevante nesse cenário digital, né, que está inserido mais recentemente o médico, com mais intensidade pelo menos, é a própria resolução do CFM também, que fala sobre telemedicina. Eu lembro claramente, em 2019, portanto, um ano antes da pandemia da Covid-19, o CFM levantou essa discussão nacional. Questões como, por exemplo, a teleconsulta, que é o exemplo clássico de telemedicina. Lembrando que telemedicina é gênero, né? E teleconsulta é espécie, ou seja, teleconsulta é só uma das modalidades de telemedicina. Telemonitoramento, telepatologia, telediagnóstico, teleeducação, teleperícia, tudo isso está inserido no meio da telemedicina. Então, temos a teleconsulta como exemplo clássico, né? E eu me lembro muito bem, quando o CFM levantou essa questão, que já era, na verdade, realidade há muito tempo lá na Europa, nos Estados Unidos mesmo, em relação a consultas à distância, né? Eu lembro de comentários como, bom, aqui vai ser então a morte da medicina, né? Ninguém vai poder fazer mais medicina, porque tudo agora vai ser à distância, da digital, etc. Houve, de fato, um movimento, pelo menos de uma parte, né, da categoria, que resistia, né, firmemente em utilização de teleconsultas, por exemplo. Então, nesse cenário, o CFM resolveu suspender a resolução que tratava desse tema em 2019 ainda, para poder ser feito um novo debate, né, de forma mais próxima, mais intensa com a categoria médica nacional. Curiosamente, no ano seguinte, em 2020, chega a pandemia da Covid-19, né? E aí, nesse cenário, devido ao próprio isolamento social, foi necessário sim se utilizar teleconsulta, porque afinal de contas as pessoas estavam isoladas, né, mas não deixavam de estar enfermas, não deixavam de estar doentes, né? Então, na verdade, nasceu quase que um movimento inverso. Você começou a pressionar o CFM para que, de fato, liberasse teleconsulta no Brasil. Afinal de contas, naquele cenário de isolamento social, precisávamos atender sim, o nosso paciente, né, mas não mais presencialmente. Então, como não havia até então a regulamentação nacional sobre esse tema, o CFM teve que voltar ao tema e teve que publicar normas orientando ao médico como agir naquele cenário em particular da pandemia. E aí isso foi publicado logo no primeiro momento, e depois foi revisado e atualizado. E hoje a nossa atual resolução que trata de telemedicina, resolução 2314 de 2022, que também surgiram fortemente que os colegas leiam essa resolução com cautela, né, para entender, de fato, como é que o CFM orienta, como é que ele disciplina a atividade da medicina à distância. E aí, chamando a atenção mais uma vez da inteligência artificial como auxílio, né, mas não como substituto da decisão clínica do médico. Até fiz questão de grifar mais uma vez, né? Ele é um instrumento, mas jamais deverá ser colocado que a responsabilidade, não, eu fiz assim porque a IA disse que eu devia fazer assim, eu fiz assim porque a IA disse que o diagnóstico era esse. Não, no final, né, quem deverá ter o senso crítico, né, para utilizar ou não utilizar aquela inteligência artificial é o próprio profissional de medicina. Então, a responsabilidade integral daquele ato continua sendo do médico. Bom, só alguns riscos envolvendo, portanto, essa má utilização, riscos éticos e jurídicos. Como eu falei, tem repercussão tanto ética quanto jurídica, né? Essas participações, né, de forma talvez desviada do exercício da medicina. Desde questões como envolvem os próprios algoritmos, né, como é que eles são enviesados, para que tipo de diagnóstico eles dão. A gente sabe que existe uma espécie de, entre aspas, de aprendizagem que as inteligências artificiais fazem, né, dependendo da modalidade dela. Então, como é que ela vai aprendendo, né? Como é que ela vai aprendendo a responder, inclusive, questões que envolvem prática médica, né? Então, é preciso ter mais clareza envolvendo esses algoritmos. Uma falta de supervisão humana, ou seja, deixar a inteligência artificial por si fazer condutas, né, orientar e nortear, né, por completo aquele serviço, aquela conduta. Diagnósticos incorretos, naturalmente, é preciso admitir que também existem diagnósticos incorretos, por mais, digamos assim, versões atualizadas, potentes que tenha daquela inteligência artificial, ainda assim sempre existirá a possibilidade de diagnóstico incorreto. Portanto, é preciso passar pelo crivo sempre do médico envolvendo essas situações. E aí, naturalmente, né, quando o médico utiliza de forma equivocada essa IA, né, colocando para elas
toda a responsabilidade, é uma modalidade também do que, como eu falei antigamente, chamava de erro médico. Ou seja, é um erro, né, você tentar, né, transplantar, tentar de alguma forma, aí, de forma integral, você confiar, digamos assim, plenamente no que a tecnologia poderá nos dar. A tecnologia, naturalmente, é muito relevante, sim, mas é preciso sempre passar pelo crivo, né, do humano, sempre pelo crivo da expertise, né, do profissional. Mais alguns exemplos de caso prático, um caso falando mais uma vez de influencer, né? Divulgação de procedimentos estéticos com imagens de pacientes, penalidades éticas e também jurídicas, envolvendo questão de quebra de sigilo e autopromoção. Erro diagnóstico com inteligência artificial, um sistema que pode falhar em diagnóstico de imagem, por exemplo, diagnóstico de lâminas de histopatologia nas biópsias, né, como fazemos em várias especialidades médicas. Então, o médico ele tem que conferir, né? Ele não pode confiar sem restrição no sistema, de qualquer que seja, por mais avançado que seja, a inteligência artificial. Chamo também aqui a atenção uma decisão de Tribunal Superior aqui, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, falando de responsabilidade objetiva de hospitais em casos de, aspas, erro médico com tecnologia. A gente sabe que, em regra, a responsabilidade do médico, do profissional, a pessoa física do médico, a responsabilidade dele é chamada de subjetiva. Subjetiva porque, a rigor, ele não tem a obrigação de resultado. Ou seja, ele tem a obrigação de utilizar, sim, a sua expertise, né? Utilizar a sua experiência, utilizar o seu conhecimento, né? Para tentar chegar àquele resultado. Portanto, a gente chama juridicamente que o médico tem a responsabilidade de meio e não de resultado. No entanto, dentro do cenário da atividade profissional do médico, existem algumas instituições que têm responsabilidade de fato objetiva, ou seja, a responsabilidade é de resultado mesmo, não é de meio, né? E aí, citando aí o exemplo aí do julgado STJ, envolvendo os hospitais em particular, de utilização de tecnologia. Ora, se aquele hospital tal, se aquele serviço tal utilizou, né, resolveu adotar na sua rotina, né, nos seus protocolos, a utilização de tecnologia, de qualquer que seja inteligência artificial, por exemplo, é responsabilidade objetiva desse hospital, isso é de resultado mesmo, ele deve monitorar, deverá de fato garantir a qualidade do uso daquela tecnologia. Se a tecnologia é mal aplicada, talvez de alguma forma desviou, não teve erros, não foi bem atualizada, enfim, qualquer que seja a situação que envolva o mau uso da tecnologia, o responsável, o diretor técnico do hospital, é responsabilidade diretamente de forma objetiva. Não, como eu falei, não é mais aqui de meios, e sim de resultados. Outras questões também que têm chegado aos tribunais, né, nas questões trabalhistas, por exemplo, na Justiça do Trabalho, nas questões civis, nas varas civis, né, sobre o uso de indevido de imagem também. O uso indevido de imagem do trabalhador no seu local de trabalho, o uso indevido de imagem naquela pessoa que está talvez dentro daquela instituição de saúde, no próprio consultório mesmo, e essa imagem devidamente utilizada e divulgada, e aí já é responsabilidade, tanto trabalhista quanto civil também, nos meios aí judicantes. Bom, então algumas orientações envolvendo essa comunicação digital com os pacientes. A ideia é sempre, preferencialmente, utilizar canais institucionais, ou seja, na instituição que eu estou vinculado, divulgar, né, aquele canal de comunicação oficial, digamos, da instituição, seja de uma clínica, de um hospital, onde eu trabalho. A orientação tem que ficar muito clara, e aqui já chama a atenção para um ponto muito relevante na atividade profissional do médico, a utilização de redes sociais, né? O famoso WhatsApp, que é utilizado aí diariamente, né, todos os dias, o tempo todo, né? Como é que ele poderá ser utilizado também nessa comunicação dos profissionais de medicina com seus assistentes, né? Primeira questão que logo chama a atenção é que o WhatsApp não é consultório, né? O WhatsApp, na verdade, pode ser utilizado assim como meio de tentar, de alguma forma, orientar minimamente aquele paciente, mas ele nunca deverá substituir o consultório em si. E aí tem que ficar muito claro, né, também para o paciente qual é a forma que o profissional utiliza essa rede social. Dizer, por exemplo, e ficar muito claro mesmo. Olha, eu utilizo sim o WhatsApp, né? Não é vedado ao médico utilizar, mas existem limites para isso. Eu estou disponível, por exemplo, a utilizar o WhatsApp, vamos imaginar aqui, de segunda a sexta-feira, no horário tal, talvez de 8 da manhã até, vamos imaginar aqui, às 17 horas, né? E não estou disponível em nenhum outro horário, nenhum outro dia. Já tem chegado, por exemplo, nos conselhos de medicina, né? Até eu já percebi denúncias assim, que às vezes a pessoa denunciou o médico porque, bom, eu mandei uma mensagem para o médico no sábado à noite e ele só respondeu para mim na segunda-feira de manhã. Veja que absurdo, ele devia ter respondido para mim no próprio sábado à noite. Quer dizer, se isso não for muito bem colocado, se não for muito bem balizado, né, o médico funciona quase como uma espécie de armadilha. Né? Ele fica quase que, digamos, aspas, disponível 24 horas para o paciente durante os 7 dias da semana. Então, esse uso de WhatsApp não é vedado, o CFM tem até parecer sobre isso também, sobre utilização de redes, de grupos, né, de participação de médicos, né, mas tem que ficar muito claro também
Quais são os limites de utilização do WhatsApp na relação médico-paciente, né? Não se faz diagnóstico por emoji, né? Ou seja, você não vai dizer aquelas carinhas lá, aquelas que representam lá os sentimentos, né? E as situações que estão naquela relação também. Esse não é a forma de diagnosticar. Diagnosticar é algo muito sério, né? E sempre deverá ser algo, preferencialmente, sempre, né? De forma presencial. Não significa dizer que, naturalmente, não posso dar algum tipo de orientação, às vezes, de fato, uma situação de urgência e emergência, eu posso dar uma orientação mais premente, algo mais imediato, mas sempre orientar que o mais rápido possível essa pessoa procure presencialmente ou para o profissional ou algum serviço, algum colega que ele indique para a pessoa ser examinada presencialmente. Então, lembrando que a teleconsulta sim existe, né? Mas há balizas, há limites para se utilizar essa teleconsulta e a forma de orientação à distância dos pacientes. Então, algumas cautelas aí, considerando já chegando já próximo ao final da nossa fala, já algumas cautelas éticas envolvendo a nossa participação, portanto, em redes sociais e utilização de inteligência artificial. Primeiro, sempre se atualizar do ponto de vista normativo também, o que é publicado pelo CFM e pelos regionais, pelos CRMs, né? Eu coloquei o site do CFM, portal.cfm.org.br, lá está publicado todas as normas que o CFM publica sobre os mais diversos assuntos. Você pode, inclusive, pesquisar por assunto. Se o médico, por exemplo, atua em UTI, se atua em situação de urgência e emergência, se atua em maternidade, se atua em unidade de base de saúde. Então, tudo isso aí você pode orientar, selecionar, né, por tema, e a partir daí você verificar como é que o CFM orienta naquele cenário em particular. Da mesma forma, também o nosso regional aqui, o CREMEC, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, que também publica seus pareceres e orientações, estão disponíveis também no site do CREMEC para disponível a qualquer médico e a rigor a qualquer cidadão. Então, sempre focar no princípio da beneficência, sempre que eu faço, se eu me pergunto, né, se aquilo que eu vou fazer, eu deixar de fazer, vai beneficiar ou não o meu assistido. Outra cautela necessária é o registro também, mesmo que eu faça com orientação, vamos imaginar, pelo WhatsApp, eu devo, né, assim que eu tiver acesso ao prontuário daquela pessoa, né, registrar, olha, no dia tal, no horário tal, eu fiz orientação tal, pelo WhatsApp. Isso também tem que ser registrado. Importante, portanto, registrar, até para a questão também de cuidado, de zelo com a própria conduta do médico. Vem uma regra de ouro que diz que se não está registrado, nunca existiu. Então, deverá sim ser registrado também as orientações à distância. E se eventualmente existe dúvida, pode muito bem acontecer sim que o médico às vezes tem dúvida, como é que eu devo me conduzir naquela situação em particular. Então, os conselhos de medicina, né, também são órgãos de consultivos, ou seja, o médico pode consultar o conselho sobre situações que ele não sabe ainda muito bem como se conduzir naquela circunstância em particular. Nós temos uma comissão chamada de CODAME, ela está instalada tanto no CFM quanto também nos regionais, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, CODAME, Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Então, essa comissão é composta por conselheiros que tratam exclusivamente de questão de publicidade médica. Como é que o médico deverá se divulgar em redes sociais, por exemplo, como é que ele deverá participar dos meios de comunicação de massa, né? Então, ele serve como órgão consultivo também para essas questões. Há também outra comissão chamada de Comissão de Processo Consulta, e aqui é bastante amplo o leque de possibilidades. Pode-se consultar o conselho praticamente qualquer assunto. A CODAME ela vai tratar de questão de publicidade especificamente, mas essa outra comissão ela trata de qualquer assunto. Qualquer que seja o lugar que o médico estiver atuando profissionalmente, na emergência, na maternidade, em unidade de base de saúde, ou seja, teve exercício da medicina e eu não sei como me conduzir naquela situação em particular, então o conselho, por meio dessa comissão, que também é composta por conselheiros, irá se reunir, irá deliberar e irá orientar o médico naquelas situações. Há também uma questão que eu sempre também gosto de dizer como espécie de dica, também já ouvi isso em palestras do próprio CFM, que diz o seguinte: se você não colocaria em um outdoor em frente ao CRM aquele post, aquela informação, então não poste no online, não pode nas redes sociais. Ou seja, é aquele cuidado, é o meu CRIO, né, o meu limite. Será que se o CRM tivesse conhecimento disso, que eu estou colocando aqui, isso realmente seria eticamente aceitável? Né? Então talvez seja um limite aí que poderá nortear o médico e como se conduzir também. E por fim, de fato, já encerrando, né, aqui a minha fala, algumas considerações finais do que nós falamos durante esse tempo. Então, médicos devem atuar com extrema cautela em redes sociais. Mais uma vez, não é vedado ao médico participar de redes sociais. Ele pode participar, sim, ele pode se utilizar de inteligência artificial, mas sempre com a cautela, né, sempre com os limites éticos e jurídicos, que nós citamos aqui alguns, né, aqui na nossa palestra. Então, o uso de IA é possível, mas deve ser sempre supervisionado pelo próprio médico da forma mais transparente possível. O paciente também tem direito a saber como é que é a utilização dessa IA, principalmente vendo questões de diagnóstico. A responsabilidade médica é delegar, ou seja, ela é sempre pessoal, né? Ou seja, o que o médico faz ou deixa de fazer, ação omissiva ou comissiva, portanto,
é indelegável. Eu respondo sempre pela minha conduta, seja ela passiva, seja ela ativa. Evitar expor pacientes, mesmo com consentimento, também essa regra de ouro envolvendo publicidade médica, né? Ser sempre ético, informativo e discreto nas redes, né? Evitar sempre autopromoção, sensacionalismo, né? O caráter deverá ser sempre educativo, a participação do médico nas redes sociais. E utilizar a inteligência artificial sempre como forma auxiliar e informar, né, que se utiliza a inteligência artificial nas suas modalidades, naquele cenário em particular. Então, são algumas considerações que eu gostaria de destacar, envolvendo de forma bem sumária, né, tudo que nós colocamos aí ao longo da nossa fala. Aqui algumas referências, é sempre bom citar, né, o próprio Conselho Federal de Medicina, suas normas que vão regulamentar várias questões aí que nós tratamos aqui, tanto as questões éticas, vindo do CFM, dos regionais também, e a própria legislação nacional, né. Eu acabei de citar aqui algumas, a LGPD, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil também. Então, são questões que irão também incidir na prática profissional. Portanto, é importante, né, que o médico também tenha conhecimento. Às vezes, até os estudantes da graduação me perguntam assim, professor, mas eu tenho que ficar aprendendo também legislação, tenho que ficar aprendendo também lei, né? Eu não sou estudante de direito, né? Eu sou estudante de medicina. Tá, naturalmente, por lógica, não seria algo razoável você imaginar que o médico tivesse conhecer os mais de 200 artigos da Constituição Federal, mais de 2.000 artigos que compõem o Código Civil. Não, não é isso que se pretende. Na verdade, o que se quer chamar a atenção é que existem normas que incidem diretamente no exercício da medicina. Ora, se você que vai exercer a medicina, se você quer se tornar mestre, né, então nada mais lógico que você conheça as normas que orientam a sua atividade profissional. Não é conhecer o direito todo, é conhecer a norma que incide sobre a medicina. Então, essa, de fato, é a obrigação do profissional conhecer, e mais do que conhecer, cumprir, né, o que a norma diz, está lá disposto. E, por fim, também fazer um convite aí também para um projeto que eu participo já aqui há algum tempo aqui junto ao NUTES, né, que é o nosso podcast, que é gravado aí semanalmente, divulgado aí tanto na rádio na terça-feira, como também na quarta-feira no canal do YouTube, né, que é o nosso podcast, além do diagnóstico, desafios na ética e no direito médico. E lá nós abordamos vários temas de interesse médico nas questões da ética e do direito. Já gravamos situações que envolvem atestados médicos, prontuários, o próprio Código de Ética Médica, transferência intra-hospitalar, interdições éticas, questões aí dos mais variados temas que envolvem, como eu falei, envolvendo as questões éticas e direito e normativas, né, do próprio exercício da medicina. Então, fiquei o convite para que todos acompanhem também aqui junto à NUTES, né, esse nosso podcast. E por fim, né, já me despedindo, né, agradecendo a atenção de todos, a paciência de todos por me ouvir. Espero que tenha sido de alguma forma que tenha contribuído para minimamente orientar, despertar, digamos assim, para a importância que tem. Além, mais uma vez, de conhecer ciência é muito bom, não estou falando aqui que ciência não é desnecessária ou é menos importante. Pelo contrário, o médico tem que sim se atualizar cientificamente e tecnicamente, mas é preciso mais, é preciso evoluir além disso. Né? Conhecer ciência, sim, mas também se orientar do ponto de vista ético e normativo. Então, obrigado aí pela atenção, né? Fique à disposição. Gostaria de agradecer e dizer aqui que eu estou acompanhando aqui no YouTube e aqui a gente está vendo aqui elogios para a sua fala, que foi muito clara, muito boa mesmo. O professor vai me dizer, eu falo de uma forma assim, bem para a população geral entender que a relação do médico com o paciente é como no trânsito. Então, a gente não pode afirmar que não conhece a lei de trânsito. A gente fazer uma infração e dizer, não, é porque eu não sabia. Então, o médico também não pode dizer que dentro da atividade profissional dele, ele pode alegar que não sabia. Então, é essa parte da legislação que é inerentemente relacionada à atividade médica, a gente não pode alegar desconhecimento. Então, se a gente provocar um acidente de trânsito, a gente não pode dizer, não, porque eu não sabia dessa regra, né? Então, é inferido que você precisa saber para dirigir um carro. E da mesma forma, apesar de hoje realmente o tratamento ser centrado no paciente, eu acho que isso é uma coisa já bem estabelecida atualmente, ele tem domínio, tem autonomia de escolha sobre as coisas, o profissional médico é que tem maior entendimento do assunto. Então, ele acaba sendo responsável nessa relação, como um ônibus com uma moto no trânsito. Então, o paciente é como se fosse a moto. Ele é a parte mais vulnerável. Às vezes, ele comete responsabilidades também, mas o ônibus ele tem que ter o maior cuidado na condução em relação à moto, porque o potencial letal da ação do ônibus é muito maior do que da moto, em caso de colisão, no caso, né?
Exatamente. Então, o médico também ele acaba ainda sendo responsável. Achei bem interessante, porque muitas vezes a gente quer dizer, não, mas o paciente permitiu. Mas, às vezes, o entendimento que o paciente tem dessa permissão pode ser questionável. Acho que é isso que o professor quis dizer bem, que ele tem autonomia, ele tem direito sobre o tratamento, sobre tudo, mas como o conhecimento, o grau de conhecimento dos assuntos jurídicos, médicos, das repercussões que isso pode trazer, são muito maiores para o profissional de saúde, sobre ele recorre a maior responsabilidade. Então, não vai conseguir transferir de volta. Ah, não, porque o paciente deixou. Então, tem algumas coisas que isso não vai ser possível. Essa relação é desigual, né? Então, naturalmente, quem tem maior potência, né? Então, também deverá também orientar melhor para ficar muito claro nessa relação. Na verdade, se quer a rigor, é a transparência. E para ficar muito claro aí como é que essa relação deverá se conduzir. Perfeito, professor. Tem uma questão, a Sheila quer falar aqui, que acontece comigo, que eu vi muito, principalmente depois da pandemia. Vou já passar para a Sheila. Que eu trabalho muito na rede hospitalar em UTI. E desde a pandemia começou a se abrir mais a questão até para a humanização. E eu sou muito adepta, não me leiam mal, que às vezes eu posso ser mal lida, que de videoconferência, videochamada e outras formas de acesso dos pacientes que estão em unidades bem fechadas, como a unidade de terapia intensiva. Mas ainda essa semana teve um episódio que o familiar estava fazendo vídeo e às vezes os leitos são semi-abertos, são de vidro para a gente ter visualização. Aí eu cheguei com ele, olha, infelizmente, nessa situação você não pode fazer videochamada, porque eu entendo, ele, não, mas o meu familiar é médico. Eu digo, não, tudo bem, eu entendo, inclusive o colega pode vir a qualquer momento aqui, vai ser muito bem recebido. Mas ao momento que você capta a imagem desse paciente, você pode estar captando a imagem de outro que está próximo, que está passando, ou uma fala de outra pessoa. Então, aí fica aquela história muito limite. Dos limites, né? Dos limites expressos. E as nossas unidades, elas não têm um isolamento visual, de áudio, né? Que, às vezes, permita esse tipo de circunstâncias. Algumas vezes, quando o paciente já está há muito tempo inconsciente, a gente tenta fechar com cortina para tentar, né, não ter vazamento de imagem e áudio. Então, às vezes, assim, a gente se coloca em situações difíceis, porque tem o direito de um e tem o direito do outro que está vizinho. E isso é a questão do sigilo. Às vezes, o paciente pode vazar num vídeo, numa rede social, ou na rede de WhatsApp da família, que passa... Aí não sabia nem que aquele paciente estava internado, e de repente surge a imagem dele lá. E veja, só aproveitando a sua fala, duas questões interessantes também, em relação à postagem, ainda que seja um grupo familiar, né? É preciso ter muito cuidado em relação ao que é que eu posto, né? Em relação a áudios, textos e imagens. Quantas vezes por dia a gente recebe nos nossos grupos, dos vários grupos que participamos, aquela famosa frase, ops, grupo errado. Fui postar lá e, na verdade, é o grupo errado. Mas então, quando você faz esse grupo errado, tudo bem, você pode até tentar, digamos, você percebeu logo, tentar apagar e tudo, mas quem garante que de fato aquela pessoa que já recebeu, onde é que vai divulgar aquela informação? Então, veja, é muito sensível essa situação, né? De fato, o que é que você vai postar, e o cautela tem que ter onde eu vou postar. Em relação à imagem, né, mesmo que você falou muito bem em relação ao profissional médico que tem um parente que está internado, por exemplo, isso também foi motivo de consulta no Conselho de Medicina. Veja, como eu tinha mencionado também, o legítimo proprietário de toda informação é o paciente. Ele que está internado, ele é assistido, tudo pertence a ele, a informação pertence a ele. E, às vezes, mesmo tendo um parente médico, vamos imaginar que, tudo bem, em regra, a gente tem um médico na família, a pessoa da confiança, eu quero que ele tenha conhecimento sobre o meu estado, etc., até para uma orientação. Mas há situações também que, olha, já ouvi isso de paciente. Eu tenho um médico na família, o meu tio, o meu parente, etc., mas eu não gostaria que ele soubesse o meu diagnóstico. Eu não quero. Tenho a minha enfermidade, ele é médico, ele é meu parente, mas eu não quero que ele saiba. Então, é preciso também ter esse limite, né? Saber de até que momento, né? Até que limite o médico também poderá participar com o consentimento do paciente. Né? Perfeito, professor. Obrigada. Vou passar aqui para a Sheila, que eu acho que ela tem uma pergunta ou uma colocação. Professor, que ótimo, né? A gente está aqui recebendo o senhor conversando ao vivo e a cores. Podcast é muito bom, mas assim é melhor, né, Ana Lúcia? Que a gente tem, né? A gente está desde no curso de medicina da UES, que a gente chama carinhosamente de MED-UES, a gente está tratando dessas informações, né, legais e assim de éticas, de condutas, desde o S1 na disciplina de habilidade de práticas médicas, né? A gente já está com o manualzinho de ética do estudante de medicina, né?
Então, assim, às vezes não, a gente trabalha com ele, trabalha com o próprio código de ética do médico, né? Então, assim, trabalhando para ver se eles conseguem fazer através de simulações, situações, problemas, já trazendo. Porque a gente acredita, professor, que, assim, é uma mudança de cultura, né? Porque o que nós estamos vendo aqui é, como o senhor falou, uma profusão de escolas médicas, né, em que, assim, os estudantes, os egressos, os jovens egressos acabam saindo, não sei se de uma forma, assim, bem informada mesmo, né, nessas condutas, e a gente está vendo verdadeiras aberrações em relação a esse tema, e tanto do uso da IA, quanto, assim, perder o crivo do que é ético, do que é de realização de outra pessoa, ou como é que eu vou citar isso, como reverendar, ou então eu vou trazer para como se fosse uma criação minha, só porque eu fiz um prompt, eu fiz um comando, então agora é meu, então assim, não lembra que talvez aquela informação esteja obsoleta, não vê como se eu trouxe aqui as referências, né, assim, as citações, eles usam como se fossem deles, e as propagandas, professor, de formas assim, utilizando essas mídias sociais, sociodigitais, de uma forma agressiva, aberrante, às vezes abusiva, né? Expondo talvez um resultado que você tenha tido, que foi um case de sucesso do seu paciente, sem às vezes ter nem solicitado, né, a liberação daquele paciente. E a gente pensa, professor, que se chegar mais próximo, né, desse aluno, né, desse formando, né, desse produto, talvez seja a saída, né? Então, eu queria até perguntar para o senhor o que é que o CREMEC não, o CFM, então, tá, isso, sistema, claro, né? Mas assim, aqui Claro. nosso, né? Mas o que as regionais e o Conselho Federal já estão fazendo para chegar mais próximo a esse aluno? Eu vi que vocês tiveram um fórum aqui, vocês vieram para dentro, né? Ontem, né? Vieram para dentro das universidades. Eu sei que são muitas universidades, mas assim, chegar mais próximo mesmo a esses professores, desenvolver os docentes, desenvolver os preceptores, porque muitos são role models, né? Então, assim, e não sei, professor, eu queria que o senhor tivesse assim ouvi-lo. Muito bom, muito oportuna a colocação da professora. Realmente, essa é uma preocupação que não é recente também, tanto do CFM quanto dos regionais. Né? Tanto assim que desde 2018, e antes de já tinha havido vários fóruns de discussão sobre isso, o CFM, né, ele compôs comissões estaduais, depois da Comissão Nacional, sobre discussão do Código de Ética, não mais do médico, mas Código de Ética do estudante de medicina. Ou seja, na verdade, a entendimento é que, bom, além, digamos assim, para não dar problema depois que sair, vamos cuidar já quando está na formação, segundo de fato está ainda, digamos, nos bancos da graduação, né? Então existe, né, o código do Conselho Federal de Medicina do estudante de medicina, desde 2018 foi publicado, né, e esse código ele serve como norte, né, para as universidades em geral. Naturalmente o CFM ele não pode impor a universidade, até porque a universidade tem autonomia, né, para deliberar sobre as questões pedagógicas. Mas, como eu falei, é um norte muito interessante para começar a introduzir de forma mais intensa esse cenário. Aqui mesmo na UFC, eu gostei muito de saber também que lá na UES também está disponível já esse manual. Né? Aqui na UFC, eu publiquei junto com o professor Ajax, que hoje já está aposentado, na época nós éramos professores de ética médica, um código de ética do estudante de medicina da UFC. Que, inclusive, eu dou aula do primeiro semestre aqui também. É excelente saber disso também. E esse é um conteúdo, na verdade, deve ser estimulado para todos os cursos, qualquer que seja o curso que forma média. Aqui no primeiro semestre, eu também dou aula no primeiro semestre, né, e uma das aulas é isso, o código é do estudante de medicina. E lá nós apresentamos o código, destacamos as questões, e mais do que isso, damos exemplos já reais mesmo de condutas inadequadas de estudante de medicina. Não estou falando mais do médico, mas estudante de medicina também nas redes sociais, como é que ele tem se portado aí, porque afinal de contas também é alguém que chama atenção, né, quando está em rede social. Né? Importante, porque, como falei, toda norma, né, ela já nasce a rigor, né, desatualizada, porque assim que ela é publicada, né, já tem algum novo movimento social. Né? Então, a gente tem que sempre ficar revisando, sempre tem que estar atualizando essas normas, seja o Código de Ética médica, seja o Código de Ética do estudante de medicina. Mas, como eu falei, a ideia de sempre é estimular nesses debates. E mais, também, outro ponto também extremamente relevante, ética médica não se discute só um semestre no final do curso. Ética médica é a formação toda. E mais do que isso, também costumo colocar isso em sala de aula. Olha, eu não estou preocupado exatamente com vocês agora, não, porque eu sei que vocês vão sair daqui um dia. Seja 6 anos, seja 7 anos, um dia vocês vão sair. Eu estou preocupado com o que vocês vão fazer depois.
A vida toda eles vão fazer depois, tá? Então, a discussão é eterna, é perene, sempre se atualizar sobre isso, né? Eu até soube que vocês têm na Câmara Técnica, uma parte que se aproxima mais, né, desses jovens e tudo, né? Há uma comissão do Jovem Médico, também junto ao CREMEC, tem a comissão de educação continuada, que também está disponível para todos os cursos de medicina que convide, né, os conselheiros, né? Então, promover eventos como esse. Nós tivemos ontem aqui na UFC, mas está aberto, plenamente aberto para qualquer instituição que queira debater questões que envolvem a formação do médico também. Então, é a questão só de convidar e a gente agendar, né? Alinhar as agendas, né? Obrigada, professor. Eu acho que essas questões, assim, como veio a pandemia, veio a tecnologia, veio a inteligência artificial, e vão vir outras coisas que vão exigir adaptações. Realmente, isso precisa ser um processo contínuo de aprendizado. Eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu vi o Código de Ética do Estudante, também na minha época não tinha, não. Mas eu achei bem interessante de outras instituições particulares que eu vi realmente aplicarem, e é extremamente necessário, tanto na formação quanto na atuação mesmo, né, do aluno, porque ele tem aí pelo menos 2, 3 anos de contato direto na prática, né, com o paciente, que pode ter repercussões desastrosas aí no meio do caminho, se não for bem orientado e bem conduzido, né? Eu gostaria muito de agradecer, né, o professor, a professora Sheila, todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube, e vou passar a fala agora para a nossa amiga, Ana Lúcia. Muito obrigada, doutora Nelly Craveiro, muito obrigada também ao professor doutor Renato Evando por essa belíssima apresentação, muito importante, todas essas informações que ele nos repassou aqui, importante para os médicos, para os futuros médicos, para os profissionais da área da saúde. Como eu disse no início, todo mundo utiliza rede social e é importante ficar atento a isso. Obrigada também à doutora Sheila, que está aqui conosco. Bom, e levando... Alguém mais quer dizer mais alguma coisa? Não. Podemos, então, repassar para o segundo momento